Boa noite. É muito bom ter vocês aqui para essa palestra. É um tema que eu acho que vai interessar todos nós, né? Na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro e especificamente sobre como o Google tem trabalhado com esse tema tão importante e interessante que é a internet das coisas. Ok? Nosso tema vai ser Android Things. Conheça a nova plataforma Google para IoT ou internet das coisas no português. Mas antes de adentrar o tema, eu costumo, nessas palestras, falar uma história bem curiosa. Em 2014, no primeiro semestre de 2014, eu cheguei em casa por volta das 23 horas da noite. Eu vinha da faculdade super cansada. E aí eu sentei, porque eu queria relaxar um pouco. E aí o que foi que aconteceu? Eu olhei para a minha televisão. Procurei o controle de um lado, controle remoto. Procurei o controle remoto de outro lado da cama. E eu não encontrei o meu controle remoto. Daí eu fiquei, quem será que pegou o meu controle remoto? Mas eu moro sozinha, então eu não podia culpar ninguém. Não estava além no móvel da TV. E eu nem tenho cachorro para colocar a culpa no cachorro, né? Em 2014, no finalzinho do primeiro semestre, eu comecei a estudar sobre Arduino. E me veio uma ideia. Por que que eu não consigo conversar com a minha TV, que já é de última geração, e nesses casos, por exemplo, de perda de controle, eu poderia ter dito para ela, liga, e ela ligaria. E aí eu falaria, muda o canal, e ela mudaria. Então aquilo ficou na minha cabeça. E eu levei isso para dentro do laboratório da faculdade. E foi aí também que eu comecei a estudar um pouco sobre o tema internet das coisas. Mas o que vem a ser internet das coisas? Nós temos observado muito se falar sobre isso. Especificamente, até coloquei uma ilustração aqui para ficar mais fácil da gente entender. Internet das coisas significa eu colocar internet em coisas, em dispositivos do nosso dia a dia. Por exemplo, um ar-condicionado, uma maçaneta de uma porta. Além do computador, além do celular, a internet estaria presente no dia a dia, nas coisas que nós utilizamos no dia a dia, como, por exemplo, uma geladeira ou uma cafeteira elétrica. Colocar a internet nesses dispositivos e fazer com que eles comuniquem-se entre si é uma definição de internet das coisas. Próximo slide. A gente está sem o passador do slide. Mas de onde que surgiu esse conceito, né, de internet das coisas? Bom, lá mais ou menos em 1991, a gente viu que o protocolo TCP/IP se popularizou, certo? E foi exatamente nesse ano que começou a nascer o conceito de internet das coisas. Tinha um cara que era CEO de uma empresa chamada Microsystem, o nome dele é Bill, e ele já pensava em conectar não só computadores, ele já pensava em conectar outras coisas. E ele começou a trabalhar no conceito chamado device to device, dispositivos para dispositivos. Mas ainda não nascia a internet das coisas. Foi só em 1999 que o termo realmente pegou. O termo internet das coisas, ou IoT, não é? Foi, de fato, associado a dispositivos se comunicando na internet. Ok? Era um cara que estudava no MIT, e aí ele começou a pensar nessas possibilidades de a gente começar a conversar com outros dispositivos, além dos computadores. 10 anos depois, ele escreveu um artigo, isso em 2009, para uma revista muito conhecida nos Estados Unidos, na área chamada RFID Journal, onde ele explicou o que viria a ser a internet das coisas. Próximo. Mas como é que tudo isso, dispositivos que a gente tem no dia a dia, na nossa casa, ao alcance das nossas mãos, conversando entre si, utilizando a internet, como é que tudo isso afeta 4 bilhões de pessoas no mundo? Sim, porque 4 bilhões de pessoas no mundo utilizam a internet.
Hoje a gente tem um pouco mais de 8 bilhões, mas as últimas estatísticas dizem que são 4 bilhões que utilizam a internet. Então, como é que a internet das coisas vai afetar a vida de cada um de nós? Próximo slide. E como que o Google está interessado nisso e trabalhando pesado em cima disso? Eu vou passar o primeiro vídeo, onde a gente vai aprender um pouquinho sobre o Waymo. We spend so much of our lives driving from place to place. I'm just gonna stop. Right here? Yes! Save us a seat. Shouldn't it be easier and safer to get where we want to go? Since 2009, our team at Google has been developing fully self-driving technology and testing it on real city streets every single day. Until, after more than 1 million miles, we were ready to take a big step forward. In 2015, we completed the world's first truly driverless ride on public roads. Just a person in a car, no steering wheel, no pedals, navigating everyday traffic. Well, I've never been in Austin, Texas. Now I'm driving in Austin, Texas. It's a profound experience for me to be alone in a car. A very important segment of my life was cut away when my vision failed, and a self-driving car would give me a huge part of my life back. This is just the beginning. We're looking ahead to a new way, a better way for everyone. Say hello to Waymo. O Waymo é o carro autônomo e inteligente do Google. O projeto nasceu no ano de 2008, quando um dos engenheiros do Google apresentou essa ideia de começar a trabalhar com carros autônomos aos executivos da companhia, e eles abraçaram a ideia e começaram a trabalhar na surdina, né? Porque a gente não sabia. Em 2014, o Google anunciou para a imprensa que já tinha um protótipo, e o nome dele seria Waymo. No ano de 2015, o Google anunciou que o protótipo, embora em 2014 ele só anunciou, tá? Ele não mostrou fotos. Em 2015, ele já mostrou o Waymo funcionando nas ruas do Vale do Silício, aonde a companhia funciona. E no ano de 2017, o Waymo já saiu do Vale do Silício e já está rodando com testes com pessoas reais, tá bom? Em algumas cidades americanas. O Waymo já é uma realidade. Teve alguém que me perguntou, mas ele só tem 2 lugares? Não, gente, ele tem até com 5 lugares, tá bom? No vídeo a gente só viu com 2, mas ele já tem para 5 lugares. E já é uma realidade que está sendo testada nos Estados Unidos. E a ideia da companhia é comercializar. Internet das coisas. Todo conectado à internet. Tem inteligência artificial embutida. Agora tem um detalhe, vocês viram que no vídeo lá, né, mostrava aquelas pessoas lá, o carinha estava com o celular e depois olhava o trânsito. Mas no Waymo isso não vai ter mais problema, porque depois até no vídeo ele entra com o skate dele, com o colega dele. Então a segurança é o primordial dessa ideia de carros autônomos, ou de aplicar a internet das coisas em carros autônomos. É a segurança. Então, nós já observamos aqui que a internet das coisas está presente nos nossos veículos, né? Daqui a pouco, nós já vamos conseguir comprar carros autônomos inteligentes. Mas será que ela já está sendo aplicada a outras coisas? Vamos para o próximo vídeo. Here are the basics of how to use glass.
This is your touchpad. It runs from your temple to your ear. Tap the touchpad to wake up glass. You should see the display above your line of sight. Adjust it to see everything. The home screen shows a clock. This is your timeline. It's a row of cards. Things to the left are happening now or coming up, like the weather, an upcoming flight, or an event in your calendar. You can tap on any card to see more. Swipe down anywhere to go back to the timeline. Cards to the right of the home screen are from the past, for example, messages, videos, or photos. Tap on a photo to share it and choose one of your friends. Swipe down to go back to standby. And have fun exploring. Google Glass. Esse aqui já é mais conhecido. Talvez até alguns de nós já tenham experimentado o Google Glass, não é? Google Glass é um acessório, é um óculos embutido de tecnologia. Com ele, eu consigo, como vocês viram no vídeo, saber a temperatura, verificar meu voo, meu próximo voo. Consigo tirar fotos com um comando de voz, por exemplo. Então, é a internet associada a um dispositivo que eu utilizo em casa. Meu óculos, por exemplo. Esse é um dos projetos da Google, originalmente conhecido como Project Glass, que se popularizou no mundo todo. Continua, já está sendo comercializado, mas continua sendo produzido e com versões bem mais robustas, né? Bem melhores. Então, nós temos observado a internet das coisas e o Google tem trabalhado nos nossos próximos carros, né? Nos nossos próximos veículos. Ela começou a colocar a internet das coisas também nos nossos óculos, os nossos acessórios, mas ela avançou um pouquinho mais. Vamos para o próximo vídeo. Don't stop when I walk up on the tightrope. I can see things like a micro. Hey, go, go, hey, go, go. Don't stop when my heart spins like a cartwheel. The electric sparks that I feel. Hey, go, go, hey, go, go. Bim, bom, ba-da-ba-ba-da, bim, bom, ba-da-ba-ba. Hey, go, go, ba-da-ba-ba-da, bim, bom. All the people around say, oh, oh, I feel it. Oh, oh, I feel it. Hey, all the people around say, oh, oh, I feel it. Oh, oh, I feel it. Hey, all dig deep in the sound, say, oh, oh, I feel it. Oh, oh, I feel it. Hey, go, go. Hey, go, go. Hey, go, go. Pronto, slide correto agora. Esse aqui é o Google Home Hub. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre o Google Mini, não é? Google Mini sendo vendido nos Estados Unidos por $49, tá certo? Só que esse aqui ele é mais abrangente, ele é um hub. Ele, na verdade, é uma caixinha de som acoplada a um tablet, que funciona com os comandos OK Google. E com ele, eu posso conversar com os outros aparelhos, dispositivos da minha casa, certo? Por isso que o Google chama de Google Home Hub. Ele é para ser utilizado na minha residência e automatizar toda ela, sem que eu precise agora perder tempo. Só um detalhe para vocês, todos os links, né, que vocês estão vendo abaixo do slide, esses slides estarão disponíveis no meu SlideShare, dão para o YouTube lá, onde vocês estão vendo os vídeos, ok? Então, vamos lá. Internet das coisas, Google trabalhando fortemente, pesado nisso, colocando nos nossos carros, nos nossos acessórios, no caso do óculos, né, com o Google Glass, colocou dentro das nossas casas. Mas ele também colocou em outras coisas que nós utilizamos no dia a dia.
O próximo slide, não roda ainda não, vou só explicar. O próximo slide, ele foi retirado da conferência do Google que rolou ano passado, 2018, chamada de Google I/O, em maio, quando o Google apresenta para os desenvolvedores do mundo todo, no evento, as novas tecnologias, certo? E aí foram colocadas algumas informações sobre o Google Mini, por exemplo. Uma coisa que se observou sobre o Google Mini é que o OK Google, às vezes, ele não entendia. Então, a Google já está trabalhando para a gente não ter que utilizar a frase várias vezes. Eu vou dizer só OK Google a primeira vez, ele vai entender, e nas próximas eu só dou os comandos sem que ele tenha que ouvir eu dizer de novo OK Google. É uma das vantagens, tá bom? E aí ela anunciou algumas coisas para o Google Assistant, que é o que a gente já utiliza nos nossos aparelhos Android. Mas quem não tem Android, tem iOS, o Google Assistant está disponível. Quem participou da conferência, seja lá na Califórnia, ou televisionada, porque ela é teletransmitida, por exemplo, em Fortaleza, nós transmitimos ao vivo as palestras, certo? Já vai saber do que é que eu vou tratar agora. Mas, em tese, nós vamos ver uma demonstração do Google Assistant na evolução da internet das coisas e também na inteligência artificial, agendando para a gente, no caso é que ele vai agendar o salão de belezas, o cabeleireiro para a mulher. Pode rodar, por favor. As I said earlier, our vision for our assistant is to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Google Assistant. Gente, isso aqui é real, tá certo? Isso aqui passou na conferência anual do Google de 2018. E ela, de fato, ligou para o salão. E ela conseguiu agendar o corte de cabelo para a mulher. E o que eu achei mais interessante é que ela está tão antenada, tão inteirada dos assuntos, que quando a atendente lá falou assim, me dá um segundo, ela, Como é que ela fala né? Coisa nossa linguagem. Internet das coisas, inteligência artificial. E o Google tem trabalhado pesado em cima disso. Inclusive, aconteceu uma coisa comigo ano passado também, até compartilhei nos meus grupos do GDG Fortaleza e do Woman Tech Makers, que eu fui trollada pelo Google Assistant. Eu estava conversando com o Google, eu perguntei, você gosta da Siri? Daí ela respondeu, acho ela bem legal.
Aí eu falei assim, mas você nunca a conheceu? Aí ela disse assim, aliás, ela respondeu, eu acho os olhos dela muito bonitos. Daí eu falei, mas você nunca a conheceu? Aí ela, um momento. Então ela foi na internet, pegou um link e me mandou da mulher que dubla a voz da Siri. Eu fui trollada pelo Google Assistente. Acontece. Tecnologia, internet das coisas. É o futuro. Próximo slide. Mas como é que tudo isso afeta 6 milhões de desenvolvedores no mundo todo? Porque até agora é o Google quem tem trabalhado, né, em cima de tecnologia para a internet das coisas, certo? Mas nem todos nós aqui, ou talvez nenhum de nós, trabalhe efetivamente para o Google. Então, como é que o Google pensou em 6 milhões de desenvolvedores no mundo todo? Próximo slide. 2018, ano passado, o Google lançou oficialmente a sua versão do Android Things 1.0. Por que oficialmente, Ana? Porque, na verdade, o Android Things, ele já vem sendo trabalhado desde o ano de 2016. Mas oficialmente foi lançado o Android Things logo após essa conferência que rolou em maio, lá na Califórnia, certo? Mas o que é Android Things? Para quem é desenvolvedor de Android, está bem familiarizado com o desenvolvimento de aplicativos, né, para Google Play Service, o Google pensou em vocês. O Google criou um kit que é esse kit aqui, que é o kit Android Things 1.0. E ele tem placa. A placa que ele está utilizando é a NXP Pino, mas ele também consegue se adaptar a Raspberry Pi 3.0 e a Edison. E ele traz a placa, ele traz bateria, ele traz kit USB, as ferramentas para você montar o kit, tá certo? E ele também tem uma LCD. Pensando também na vida sustentável, todo esse kit é montado em papelão. Então eu tiro todas essas peças, monto ela na base de papelão. Isso é Android Things 1.0, ok? O kit está aqui disponível, se vocês quiserem ver ao final da palestra, a gente dá uma olhada nele. Passa um pouquinho para o próximo slide, por favor. Pronto. Então, mais uma vez, voltando aqui aos desenvolvedores. O objetivo da Google é fazer com que cada um dos desenvolvedores que já estão familiarizados com a criação de aplicativos para Android consigam utilizar aquele kit e trabalhem o desenvolvimento de aplicativos não apenas para os nossos smartphones, mas agora, com o kit Android Things, consigam trabalhar o desenvolvimento de aplicativos para eletroeletrônicos. Vamos colocar o Android nas nossas geladeiras. Vamos colocar o Android na maçaneta da nossa porta. Vamos colocar o Android no ar-condicionado da nossa casa. O Google quer que o Android esteja em todo lugar. Basicamente é isso. Por isso ele desenvolveu esse kit. Ok? Ele tem suporte ao Snapdragon e ao Qualcomm, né? Então vocês já devem estar familiarizados com isso. Vai ficar bem mais fácil. Ele tem uma linguagem fácil de se trabalhar. Próximo slide. Aqui seria o kit, né, sem a caixa, porque eu mostrei para vocês dentro das caixinhas, ok? Mas aqui está ali, o 9 seria o LCD. A gente tem a antena lá 5, a antena Wi-Fi. A gente tem a placa que ele utiliza. Esse meu kit aqui é o kit básico, ok, pessoal? E ele utiliza a placa NXP Pino. Entradas USB. Então, aqui tem todas as imagens desse kit. Próximo.
E aí o Google já está trabalhando com algumas empresas para que o Android Things possa começar a ser comercializado para em alguns dispositivos, na verdade. Por exemplo, caixas de som da própria JBL. Já há parceria. Uma característica bem positiva do Android Things é a alta segurança. O Google garante a atualização do kit e o suporte. Porque a segurança, quando eu falo de internet das coisas, é muito importante. Até porque vocês já devem ter ouvido relatos de, por exemplo, uma babá eletrônica que estava filmando a criança e enviando as imagens para a internet. Isso não é legal. Então, quando eu falo de internet das coisas, às vezes as pessoas ficam muito com medo. E, obviamente, o Google se preocupou com isso, desenvolveu protocolos e tentou trabalhar, e está tentando trabalhar mais ainda, a segurança de quem for desenvolver aplicativos para serem utilizados pelos dispositivos usando o kit Android Things. Próximo. Aqui eu coloquei um link onde vocês encontram códigos para testar o kit. Se você já tem o kit, se alguém está interessado em comprar, ano passado ele estava custando $199, certo? Mas eu não paguei nada por isso não, eu ganhei num evento que a gente participou, até para poder reproduzir mais ainda o que era o kit do Android Things. Então, nesse link aqui, você consegue encontrar já códigos prontos para poder testar o teu kit. E aí, vou falar agora um pouquinho sobre mim, né? Quem é a Ana, que falou tanto sobre Google, sobre internet. Vocês lembram que eu contei uma história lá no início? Que eu comecei a gostar de internet das coisas e a estudar quando eu me vi numa situação de não conseguir pegar o controle da minha televisão? Então, eu realmente comecei a estudar sobre isso. Comecei a preparar uma pesquisa científica. E o resultado é que a gente conseguiu desenvolver um controle remoto que funciona para televisões. Qualquer televisão, não precisa ser exatamente uma Smart ou uma televisão LCD. E agora eu consigo falar com a televisão. Eu digo para ela, liga, e ela liga. Eu falo para ela, mudar canal, e ela muda o canal. Essa pesquisa já tem um pedido de registro de patente junto ao INPI. A gente vai só rodar aqui o vídeo teste para vocês verem mais ou menos como ela funciona. Testa. Bem, esse é o primeiro teste do CVOX. De início vou apresentar o layout, a configuração do hardware e depois a demonstração do seu funcionamento. Temos aqui o emissor infravermelho, que vai enviar os comandos para os dispositivos. Temos aqui o módulo de voz, que vai reconhecer minha voz. O microcontrolador, que vai processar esse reconhecimento e enviar o código por meio do infravermelho. E um único botão que servirá de gravação das vozes. Quando um novo usuário desejar gravar a sua voz, basta ele pressionar o botão por 3 segundos e aí inicia o módulo de gravação. Após feito o módulo de gravação, aperte-se o botão reset e, como vocês podem ver, o módulo ele vai ficar com esse LED amarelo piscando, então isso significa que ele está em modo de reconhecimento de voz. Então agora nós vamos ver a demonstração do sistema funcionando. Então aqui nós já temos aqui o controle. Esse é um televisor, um Smart TV Samsung. E aí vamos fazer a demonstração sem utilizar o controle da TV. Então o primeiro comando vai ser para ligar a TV. Ligar. Então a TV já ligou. Temos aqui desse lado os canais e do lado esquerdo vai aparecer o volume. Eu vou dar primeiro o comando de volume. Alto. Então percebam que vai aumentar o volume do lado esquerdo. Alto. Baixo. 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 Agora o comando de passar os canais. Passar. Passar.
voltar, voltar. E para finalizar, fechar. É isso aí. Esse aí é um membro da nossa equipe, é o Aloísio. Ele finalizou o protótipo na parte de eletrônica, porque eu não mexo com eletrônica, então ele finalizou. Ele não está mais funcionando assim, a gente já fez várias atualizações no projeto, tá bom? Então, em 2014, vamos aplicar a tecnologia a um dispositivo que eu tenho em casa. Não é uma Smart TV, ele testou na Smart TV, mas não precisa ser uma Smart TV. E aí, em 2017, a gente conseguiu concluir o protótipo do nosso dispositivo. Eu trabalho com comunidades de tecnologia na cidade de Fortaleza desde 2015. Sou representante atualmente de 3 comunidades, que é a Byte Girl, a Woman Tech Makers, que é uma marca do Google, e o GDG Fortaleza, que é o grupo de desenvolvedores do Google. Sou apaixonada por tecnologia e principalmente por compartilhar o conhecimento. Em relação a tudo isso que a gente conversou hoje, nessa palestra, fica a dica e fica o incentivo. Não só a internet pode estar em dispositivos sendo construídas por grandes companhias como o Google, mas ela pode estar ao nosso alcance. Eu, você, podemos desenvolver internet para as coisas. Obrigado.